Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula, nossa última aula do ano, tá? Essa aula, apenas alguns alunos irão assistir, porque trata-se de uma aula de revisão e também de recuperação, tá? Então, o conteúdo da recuperação será este, o romantismo no Brasil. Eu consegui elencar através de contextualização histórica os principais autores, principais passagens de obras importantes, consegui elencar e pontuar aqui os pormenores dessa escola romântica que durou 2 séculos, né, de muita longevidade. Então a gente vai conversar um pouquinho rapidamente sobre. Eu espero não extrapolar a casa dos 30 minutos, tá? Então seremos breve. Logo após será passada uma atividade que vai servir para gerar a nota de vocês que estão na recuperação, tá bom? Então é importante que você assista essa aula para a resolução dessa atividade também, para que você saia da recuperação, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente eu vou abordar para vocês as principais características da escola romântica, né, da literatura romântica. É importante dizer para vocês, né, como eu coloquei nas últimas aulas gravadas acerca da escola romântica, que eu fiz uma aula para cada geração, colocando dados, informações acerca da prosa e também da poesia romântica, tá bom? Mas aqui a gente vai estruturar a escola através dos seus pormenores que estão presentes aqui no slide, tá bom? Então assim, características da escola. A natureza como expressão do eu. O meio natural, principalmente essa tendência árcade, funcionava como pano de fundo, como cenário principalmente para os autores da escola romântica fazerem, refletirem a respeito daquilo que vão descrever e fazer surgir as suas novas personagens incutidas tanto na poesia como na prosa. Lembrando que prosa é aquela história que a gente decodifica como se fosse um livro lançado, e a poesia é um tipo, é um gênero textual, é uma tipologia textual, onde está principalmente a questão do subjetivismo e também da melancolia, dessas características romanescas, né? Aquela coisa açucarada, o sentimentalismo, tá bom? Seja ele negativo ou positivo, tá certo? Então, a natureza sempre aparece como pano de fundo, assim também como a religiosidade. O espírito, a questão de falar de Deus, a questão de falar de anjo, a religião também serve como um pano de fundo, como característica básica para fazer acontecer a escola romântica, tá bom? A idealização do amor, claro, é imprescindível, a gente não pode deixar de falar da palavra amor quando fala em romantismo, tá bom? É peça, é tema central da escola romântica, assim também como a figura da mulher, a figura feminina também sempre idealizada, trazendo aquele lado bom e lado mal da mulher. Aquela coisa da mulher sendo anjo e também aquela coisa da mulher sendo demônio, né? A questão da mulher como tema central também se fazendo presente nos textos poéticos e prosaicos da escola romântica, tá bom? Muito bem. Assim também como a questão do herói romântico, aquele ser, aquela personagem que vai justamente através da sua ideia enfrentar tudo e todos para ficar com a sua donzela, para ficar com a sua querida amada, tá bom? Então é um ser em permanente conflito com a sociedade que vai fazer de um tudo para que dê certo a conjuntura entre ele e a sua amada, tá bom? Vai fazer de um tudo para que dê certo o seu amor ser colocado em prática. Bom, e aí a gente vai falar agora um pouquinho a respeito do mal do século, que a gente até meio que decodifica como sendo a segunda particularidade mais importante da escola romântica, né? Se fazendo presente aí na sua segunda geração. É o byroniano, assim também como o mal do século, tá bom? O mal do século é um estado de espírito depressivo que leva ao tédio, à melancolia, ao pessimismo e também ao desejo de morte. Aí eu trago uma capa de um filme, né, que existe também o livro, que trata justamente sobre essas questões, né, da melancolia, desse sentimento grotesco, dessa amargura, dessa coisa ruim que a gente guarda dentro da gente, tá bom? A gente não vai se empolgar tanto, mas eu quero que isso fique bem explícito para vocês, tá ok? Esses sentimentos ruins, essa angústia, essa melancolia, esses sentimentos negativos, é tudo que a gente consegue encontrar dentro da segunda geração romântica, também chamado de geração byroniana ou mal do século, tudo bem?
Bom, o escapismo e também o nacionalismo são duas tendências que se fazem parte também, se fazem presentes dentro da escola romântica, né? O escapismo nada mais é do que a fuga da realidade, que se foi, né? Que foi uma constante no romantismo. A questão de você estar tão depressivo, estar tão chateado com aquilo que você vive, que você tenta escapar daquela realidade porque ela não lhe agrada mais, tá bom? Então, dar a volta ao passado histórico resultou o nacionalismo. A questão de exaltar a pátria, a nação como um todo, a questão da fauna, da flora, de eu descrever a floresta, a natureza, o meio ambiente do Brasil, falar dos animais, falar das plantas, falar de todo o verde que tem aqui no nosso país, tá bom? Então, exaltar a nação propriamente dita como um todo, certo? Das personalidades históricas, das tradições populares e principalmente da natureza também. Contexto histórico. Quando a gente fala de escola romântica, quando a gente vai trabalhar a terceira geração, a gente sempre lidar com a palavra escravidão, né? Castro Alves foi um grande detentor dessas questões escravocratas, né? Sempre defensor, sempre escrevendo sobre, sua poesia muito pesada em relação a isso, né? Defendendo o público negro, o público escravo, tá certo? Então, dentro do contexto histórico surge também esse lado da escravidão. Existe um forte sentimento nacionalista que coincidiu com a independência do Brasil, que foi o principal fato político do século XIX, né? E então o nacionalismo é sim palavra-chave pertencente ao contexto histórico da escola romântica. E o nascimento da burguesia entre nós, né? Aquela divisão entre clero, burguesia, pessoal abaixo lá da pirâmide, da base piramidal, tá certo? A questão do sentimento hierárquico também. Bom, a poesia romântica, né? Quando a gente fala de escola literária, a gente sempre tem que dividir a escola em duas partes, como eu falei para vocês no começo da aula, em prosa e poesia, tá bom? Então, quando a gente fala de poesia romântica, a gente tem que lembrar dos pormenores. Então, a poesia, a obra que deu início ao romantismo no Brasil foi Suspiros Poéticos e Saudade, de Gonçalves de Magalhães, lançada em 1836. Esse foi o marco inicial, o marco histórico do nascimento da poesia romântica dentro da sua primeira geração aqui no Brasil, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho acerca dos pormenores em cada fase, porque a tendência, o objetivo dessa videoaula é justamente a gente mecanizar de modo claro e objetivo as principais fases, as 3 fases da escola romântica e também seus principais autores, tá bom? Então, assim, a primeira fase foi aquela fase de saudosismo, de nacionalismo e de indianismo. Ou seja, saudosismo, eu esboçar todo o meu sentimentalismo, tudo aquilo de romântico que eu tenho dentro de mim, seja ele o lado negativo, o lado positivo, e colocar tudo isso. A saudade propriamente dita daquela viagem que eu fiz, do país onde eu habitei, do local onde eu nasci, mas agora não vivo mais lá, é um momento de saudosismo. Nacionalismo, como eu falei no slide anterior, é justamente aquela coisa de se trabalhar a pátria, aquele sentimento exacerbado pela minha pátria de origem, né? No caso o Brasil. E o indianismo, a gente sabe que naquela época, né, o índio romântico era o principal personagem dentro da escola, certo? Ele defendia sua tribo, ele era forte, ele pescava, ele nadava, ele fazia várias coisas e ele representava muito bem esse espírito romântico, né? Dentro da primeira fase, dentro da primeira geração romântica, tá bom? Então existe uma valorização das próprias raízes e também da pátria. O principal representante dessa época foi Gonçalves Dias e também, por que não colocar, José de Alencar, né? Com Iracema. Tudo bem? Vamos falar agora um pouquinho acerca da segunda fase, que falamos agora há pouco, mas é importante retomar, né? Segunda fase, ou segunda geração, chamada de mal do século, ultrarromantismo ou também geração byroniana. São 3 nomenclaturas para a mesma coisa. Geraldo, quais são as características, as palavras-chave que permeiam a segunda fase romântica? O pessimismo, o desejo de morte, a solidão e a religiosidade. Falamos isso anteriormente, né, de modo bastante claro e incisivo, tá bom? Então nós temos aí como grande marco em se tratando de escritor, né, Álvares de Azevedo, tá bom? E onde ele deixa isso muito claro na sua obra principal, chamado de A Lira dos 20 Anos, tá bom? E a terceira geração, terceira fase, chamada de fase condoreira.
devido a um pássaro, né, de grande porte, o condor, que consegue voar grandes altitudes e ter aquela visão geral e panorâmica de todo o meio social, tá? Consegue ter aquela visão. Então a alusão é feita em relação a esse pássaro, por isso que foi batizada a terceira fase, terceira geração, de geração condoreira, né? Porque consegue ter aquela visão ampla da sociedade. Por isso que é uma poesia social, que vai trabalhar com crítica à sociedade, com polêmica que acontecia na sociedade. E a principal polêmica era justamente o lidar com a escravidão, né? Por isso que Castro Alves ele é tido como poeta dos escravos. Ele vai escrever muito dentro da sua poesia em relação a essa literatura escravocrata. Ele vai ser um defensor ferrenho de que os escravos eles deixem de ser escravos e se tornem pessoas normais na sociedade, que consigam ser alforriados e tenham direitos também, assim como todas as pessoas, né? Então Castro Alves ele se sobressai devido a essa tendência de ser um defensor muito ferrenho dentro dessa poesia social e sempre trabalhando com essa ação voltada à escravidão, tá bom? Por isso que ele é tido como poeta dos escravos. Muito bem. Como eu falei para vocês, a segunda geração, na realidade, a segunda fase romântica, ela também pode ser tida como geração byroniana. Então, o Lord Byron, é esse carinha aí da foto, né? Ele é tido como o ídolo dos românticos, tá certo? Porque ele sempre foi muito livre, sempre teve muita liberdade, sem preconceito algum. Então, devido ao seu histórico de vida, ele inspirou toda uma geração, né, de românticos. Mesmo ele tendo toda essa liberdade, ele também não deixou de escrever acerca da solidão que ele tinha, acerca do sentimento negativo que ele guardava dentro de si. Então todos esses pormenores e características serviram como pano de fundo e como base imprescindível para que eu gerasse, né, uma nova fase dentro de uma escola tão grande, tão gigante como a escola romântica. Então ele também, né, ganhou essa notoriedade, tendo seu nome, fazendo alusão à geração, a segunda geração romântica, né, a geração byroniana, devido aos seus escritos e também seu histórico de vida, tá bom? Aqui eu trago para vocês um esquema criado assim para você meio que compreender. Parece meio que mirabolante, enganchado, mas traz desde o berço, né, a questão de Portugal, França, chegada da família real, passando pela Alemanha, Inglaterra, outros países europeus, até finalmente chegar aqui no Brasil. A divisão dentro do seu contexto histórico, quais são as características, as obras mais importantes e também a questão da divisão entre poesia e prosa. Também fazendo alusão às gerações, né? A nacionalista, a ultrarromântica e a condoreira. Trazendo assim também os principais autores de cada geração. Na primeira, Gonçalves Dias, na segunda, Álvares de Azevedo e na terceira, Castro Alves. Lembrando que o principal representante da prosa, da poesia e de vários outros gêneros também é o José de Alencar, que também se faz presente em vários momentos em cada geração, tá bom? Então assim, é importante você assimilar esse quadro, tá certo? Porque você pode consultá-lo também para resolução de alguma questão lá da atividade que eu irei passar a vocês, tudo bem? Bom, falamos um pouquinho acerca da poesia, agora a gente vai falar um pouquinho acerca da prosa, porque assim como a escola romântica teve um berço, né, um pontapé inicial através do lançamento de Gonçalves Dias, Suspiros Poéticos e Saudades, nós aqui na prosa também temos, né, um primeiro romance brasileiro que foi lançado através de Joaquim Manuel de Macedo, certo? A Moreninha, essa obra ela é muito conhecida e ganhou muita popularidade, muita notoriedade, tá certo? Porque apresentava uma trama bastante confusa, mas ao mesmo tempo que se fazia presente, os pormenores da obra se fazia presente na sociedade da época, tá certo? Então ela foi lançada em 1844 por Joaquim Manuel de Macedo e foi aí que surgiu, né, que se deu o pontapé inicial do romance brasileiro, tá bom? Muito bem. Assim como a poesia, a prosa ela é também dividida em categorias, só que dessa vez em 4 categorias, né?
onde o principal representante que vai se fazer presente em cada categoria dessa é o José de Alencar, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho melhor acerca desse autor tão imponente nessa escola literária, tá bom? Então nós temos aqui a primeira, a prosa social urbana, ou seja, é uma história onde o seu desenrolar é ambientado na cidade, principalmente no meio burguês, tá bom? A prosa histórica, onde os personagens e os fatos lidam com essa tendência histórica, acontece lá em 1800 e pouco, mas o autor ele decide antecipar aquilo, né? Ele consegue resgatar um imperador, um rei lá da época medieval e tal. Ele consegue fazer uma história construída lá atrás. Ele no presente, mas ele consegue reciclar aquilo que aconteceu, aquela coisa histórica que aconteceu lá atrás e consegue ambientizar dentro dessa sua prosa, tá bom? A prosa indianista, que também pode ser histórica, claro, por que não, né? Que sempre vai ter como protagonista um índio, que ele também vai ser focalizado na poesia, né? Em uma perspectiva histórica e heróica, tá certo? Vai ser como se fosse o príncipe, né? Daquela princesa, daquela donzela. Vai ser o índio que vai trazer todas as características, mas que vai ser ambientizado no meio da floresta em si, né? E a prosa regionalista, onde há necessidade de valorizar culturalmente todos os espaços do Brasil, principalmente sul e sudeste, tá certo? Então a regionalista vai trabalhar as regiões. Vai trabalhar, por exemplo, Mato Grosso do Sul, a questão do Pantanal. Vai trabalhar, por exemplo, a questão do surgimento da Revolução Industrial lá em São Paulo, né? Rio de Janeiro, a questão dos bares, a questão do nascimento da burguesia, né? Minas Gerais com toda a sua historicidade, os ambientes históricos, né? Então sempre vai ser dessa forma, ambientizada no local onde o regionalismo vai ganhar sua supremacia e maior notoriedade, tá bom? Então a prosa ela consegue ser compreendida, ser subdividida em 4 categorias. Como eu falei para vocês, a gente ia falar um pouquinho acerca do José de Alencar, porque José de Alencar foi um escritor muito peculiar, né? Muito único nessa questão de escrever, tanto prosa, poesia e vários outros tipos de gêneros textuais, como conto, crônica, teatro. Então ele foi um autor muito multifacetado, né? Então diz o seguinte: mais do que um escritor romântico, José de Alencar tentou construir as bases de uma literatura tipicamente brasileira. Com longas metáforas e seu modo de escrever peculiar, Alencar critica o Rio de Janeiro imperial e também os costumes da sociedade brasileira. Suas críticas à sociedade da segunda metade do século XIX renderam ao autor diversas críticas negativas na época, porque ele não ficava só no ato de pensar. Ele também decidia colocar todas essas suas críticas, essas polêmicas envolvidas através do seu ato pensativo nas suas obras. Aqui eu trago 3 capas de livros muito importantes para a nossa literatura, né, escritos por José de Alencar. Esses 2 primeiros, o Guarani e Iracema, ganharam muita notoriedade e se encaixam perfeitamente dentro da primeira fase, da primeira geração romântica, porque vai trabalhar justamente o tema indianista, tá bom? E Lucília vai se encaixar em outro pormenor, em outra categoria, na prosa de José de Alencar, né? Vai ser uma prosa onde vai retratar mais a questão da burguesia propriamente dita, né? A prosa histórica, a prosa social, tá bom? Lá na segunda fase vai se fazer muito presente com muita força Lucília, tá certo? E existem várias outras obras lançadas por José de Alencar, eu trouxe essas apenas para ilustrar, tudo bem? Outro autor que ganhou muita notoriedade foi Joaquim Manuel de Macedo. A gente não vai entrar nos pormenores desse autor, mas é importante você conhecer. Nas outras videoaulas que foram gravadas e foram dispostas a vocês, eu falo bem mais e melhor acerca do Joaquim Manuel de Macedo, mas como é uma aula de recuperação e a gente não pode se empolgar demais, eu não quero estourar em momento algum essa aula, os 30 minutos, tá bom?
Então, Joaquim Manuel de Macedo foi um outro grande autor, foi o autor de A Moreninha, né? Que foi houve muita repercussão na época e tal. Manuel Antônio de Almeida, que escreveu Memórias de um Sargento de Milícias, certo? Um grande romance histórico, até complexo de se entender, mas muito bom livro, tá bom? Então foi outro autor que ganhou também muita notoriedade dentro da escola romântica. Assim também como Bernardo Guimarães escreveu uma obra-prima, né? A Escrava Isaura, em 1875, tá bom? Que é uma obra prosaica que vai trabalhar muito essa questão histórica, um romance histórico mesmo, assim, muito pesado, tá certo? Que vai até fazer uma ponte de encontro também com os históricos do Castro Alves, porque vai trabalhar muito essa questão escravocrata, né? Então Bernardo Guimarães também é outro nome muito imponente dentro da escola romântica. Assim também é como Visconde Toné, né? Não é Tauná, é Visconde Toné, que vai escrever uma obra assim de cunho muito bacana, que é Inocência, tá bom? É um romance realmente romântico, mas não tão romântico assim, que vai trabalhar a questão histórica, regionalista, tá bom? É uma obra muito boa de ser lida. Inocência de Visconde Toné. Então guardem esses nomes. Essa aula, como eu falei para vocês, ela não tem o intuito de ser longa demais, tá bom? O importante é que você assista para que possa, sem prejuízo algum, responder a atividade, para que não reste nenhum tipo de dúvida, tá bom? Então assim, pessoal, para encerrar a aula, eu gostaria de mais uma vez colocar para vocês a questão das características mais importantes acerca da escola romântica, dentro lá da origem do romantismo, tá bom? A questão da subjetividade, da libertação, dos relacionamentos amorosos e também do sentimentalismo, né? Lembrando que esse sentimentalismo ele pode trazer a questão do rancor, da angústia, da raiva, da revolta, assim também da melancolia, certo? Da saudade, da morte, tá bom? E sentimentos bonitos também, bacanas, saudáveis, né? Amor, ternura, sentimentos bons no caso, né? Paixão, tudo bem? Outro ponto também que vai ser bastante manifestado aí dentro da escola é a questão do patriotismo. A gente chama também de ufanismo, né? A manifestação da natureza, certo? A questão lá na primeira geração, que vai trabalhar essa coisa indianista. O meio natural, a natureza, o índio propriamente dito, que vai ser tido como o herói da primeira geração, tá bom? Então existe essa manifestação da natureza sim, tudo bem? Então guardem essas características. Por aqui finaliza a minha parte. Foi importante fazer essa reentrada da escola romântica, tá bom? Eu decidi escolher esse conteúdo não por ser o maior conteúdo, né? Mas porque a gente trabalhou, até mesmo lá na escola, ainda em tempo normalizante, né? Em tempo presencial a gente abordou o princípio de tudo, então foi importante eu fazer essa retomada desse conteúdo, tá bom? Eu espero que a galerinha que esteja na recuperação possa assistir essa aula e também encontrar todas as respostas para responder a atividade e que consigam passar tranquilamente, tá bom? Para que ano que vem vocês estejam sem problema algum no terceiro ano do ensino médio. Pois é isso, pessoal. Bom dia, obrigado por assistir essa aula. Abraço.